Boa tarde, meu querido Brasil. Hoje começamos o programa O Amor Sobrenatural de Deus. O programa número 28. Um programa onde o Espírito Santo fala-nos todos os dias. Onde o Espírito Santo revela o que Ele quer falar-nos. E é o Espírito Santo que fala. Este é um programa que é em vivo, é gravado, mas em vivo. Não é preformado, não é prefeito. É um programa onde o Espírito Santo vai falando a cada um de nós como o Espírito Santo quer comunicar-se com nós. Antes de começar, eu quero recordar-lhes que marcar o sininho da campainha preta, todos os programas, para que possam receber diariamente a mensagem do Espírito Santo em vocês. Este é um programa que o Espírito Santo dá-nos o que Ele quer transmitir a cada um de nós. Este programa está-se a gravar em inglês, em português e em espanhol. Proximamente, com a graça de Deus, vamos a gravar em ucraniano e em russo. Para mim é muito importante seguir os lineamentos do Espírito Santo e por alguma razão, em algum momento de minha vida, eu esteve em Ucrânia. Deus usou-me com muita bendição em Ucrânia. É um povo muito temeroso de Deus, por isso que não há nada nem nadie que valha destruir a Ucrânia. É igual, eu sinto também, o Espírito Santo põe em mim também gravar em russo, porque os ucranianos, há muita maioria que fala os dois idiomas, a grande maioria. É por isso que levamos, e também porque vamos impactar a Rússia. Rússia também é um povo com temor a Deus. Como falamos ao princípio, todos os programas é o Espírito Santo que traz o que Ele quer levar. Ele põe o tema, Ele dirige diferentemente a informação que Ele quer transmitir a cada audiência. Não é a mesma audiência para o Brasil, o tipo de mensagem é o mesmo tema, mas Deus sabe, o Espírito Santo sabe como, quando e a quem tocar em cada um dos mensagens. É igual que para a habla espanhola, como para a habla em Estados Unidos. Hoje, o tema que Deus traz-nos é um tema muito, muito incrível. O tema é como falar com Deus. Deus, desde os princípios, através do Espírito Santo, ha estado falando-nos da sua intenção de acercamento com você e comigo. Nós recebimos, porque eu vejo também, depois que os programas são subidos a YouTube, eu olho os programas todos, porque também há mensagem para mim. Isto não é só para vocês, é para mim também. E hoje o Espírito Santo fala-nos de como falar com Deus. E isto é uma mensagem para aqueles que conhecem de Deus, que estão em um processo de crescimento com Deus, para aqueles que não conhecem a Deus, para aqueles que por alguma razão estão a receber esta mensagem, esta gravação. Em Deus não há coincidências, em Deus há diocidências. Deus tem o controle de todos e cada um de nós. Deus sabe para quem levar uma mensagem, por que levar em um momento preciso de levar uma mensagem. E
Desde o programa número 1, Deus está nos falar a nós da maneira que Ele quer acercar-se a nós. De que é Ele o que preestabelece o convencimento. Quando Deus toca-lhe, o Espírito Santo é que toca-lhe a você pessoalmente. Muita gente, a maioria da gente, porque passou comigo, por os preconceitos, por a cultura, por o tipo de educação que hemos tido de famílias em famílias, gerações em gerações, traemos a nós umas atitudes, uns preconceitos, uns entendimentos que não são Deus. Porque Deus, a sua essência, é uma essência clara, direta, concisa e aberta. Em Deus não há confusão, em Deus não há mentira, em Deus não há nada que não seja levado da mão em todo o processo. E por isso, quando você é impactado por a graça do Espírito Santo, o Espírito Santo impacta-lhe. Você, da maneira que é impactado, o Espírito Santo convence-lo de seu pecado, convence do tipo de vida que você ha levado, convence-lo com os fatos da sua realidade como criação de Deus, mas convence-lo também da mesma maneira com a essência do que é Deus. Quando você é confrontado na carne, porque o Espírito Santo revela, o Espírito Santo vai a todo tipo de coração. Para o Espírito Santo não há barreira. O Espírito Santo vai a um coração confundido, como vai a um coração equivocado, como vai a um coração que não conhece a Deus, que é ouvido de Deus, mas não conhece a Deus, e também vai a um coração que está no processo de crescimento. Para Deus não há limites. Isto é o tipo de mensagem que Deus quer levar hoje. Como falar comigo? Como falar com Deus? E temos que ir nos princípios de que o Espírito Santo é um Espírito, é Deus, e Deus é Deus de ordem. Deus preestabelece, como hemos falado, sua condição do convencimento do pecado. O pecado na carne, o pecado hereditado, o pecado original e o pecado distorcionado por o tipo de cultura e por o tipo de educação que você ha tenido. Deus conhece cada centímetro de você. Deus conhece seu coração, Deus conhece suas intenções, Deus conhece seu espírito e Deus está completamente preestabelecendo sua essência em você. Isto parte do primeiro que tem que partir. A única maneira que Deus reconcilia sua criação com Ele é através de seu Filho. Você, depois de ser revelado no pecado, depois de ser convencido, você é enfrentado ao reconhecimento e à vontade que Deus põe em você, de você vir a Ele em arrependimento. Depois que você vê a essência do pecado, o mal que você está, a maneira que você está a agir em contra de seu Criador, de seu Deus, de nosso Pai. Você é convencido, imediatamente você é convencido, você é levado a reconhecer em completa rendição e em completo arrependimento. Você arrepende completamente da essência que você não quer ser, porque você foi confrontado, você sente tudo aquilo que o Espírito Santo está a falar com você, está a dizer, eu não quero ser assim,
eu não quero seguir pecando, eu não quero viver uma vida que me leve à eternidade no castigo. Quando Deus põe estas duas verdades em convencimento, você entrega-lhe a pessoa que é. Entrega-lhe seu passado em completo arrependimento, em completo submissão. E o mais bonito de tudo isto é que Deus leva-lo a você da mão. Você não tem que ter nenhum tipo de temor no processo, porque Deus é claro, ao você entregar seu coração, o que você foi hasta o dia de hoje, e ao você dizer-lhe de aqui em adelante, daqui para adiante, daqui para adiante, eu quero que seja você, meu Deus, o que maneje minha vida. Quero e acepto o sacrifício de seu filho, que fiz por mim, tomando os meus pecados, e você levando o meu coração a Jesus. E desde hoje em adelante eu acepto a Jesus como meu único Salvador. Desde esse momento, em uma declaração completa rendição, porque recorde que a boca fala o que é no coração, e quando você vem tocado por Espírito Santo, você vai sentir o arrependimento verdadeiro, porque é o Espírito Santo que convence-lo. Você não tem que ter medo de que as palavras que você vai dizer são palavras que não sente. Não, vai sentir-las completo, porque é o Espírito Santo que está convencê-lo do pecado. E quando o Espírito Santo toma-lhe, convence-lhe, você rinde-se, arrepende completamente em honestidade a Deus. Aí você aceita Jesus como seu Salvador e você é bautizado automaticamente por Espírito Santo. Ao você ser selado por Espírito Santo, desde esse momento sua vida cambia. Você sente uma paz incrível, você sente a deidade de Deus, você sente a unção de Deus, porque é o Espírito Santo, é Deus mesmo em seu coração. Em este processo, Deus leva-lo de mão em todo momento. Deus põe em você o querer e o fazer. Deus põe em você tudo o que Deus quer em você, como guiá-lo, como você vai sentir, como você vai em completa submissão, em completa rendição, você vai a receber as diretrizes, as guias do Espírito Santo. Quando isto vem, já Deus em seu coração é o primeiro, porque é tão forte, é tão incrível a aceitação, a rendição e a convenção. Você é convencido por Espírito Santo, por o mesmo Deus de seu pecado, que você não quer. Você tem a Deus primeiro. Imediatamente, com o impacto que Deus faz em você, você é quitado, Deus tira de você orgulho, Deus tira de você a soberba, Deus tira de você o desamor. Deus põe-lhe seu amor. E o primeiro que você sente é um amor sobrenatural. É um amor que você nunca em sua vida sentiu. Por nadie, nem por nada. Porque é o amor de Deus. É o amor sem limitações, sem condições. É um amor que preestabelece em você o Espírito Santo como fogo vivo em seu coração. Você vai começar a caminhar tendo o amor de Deus. Quando você tem o amor de Deus, esse amor é humildade, é verdade, é sinceridade, é o accionar em fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque quando Deus ensina, através do Espírito Santo, quem é Ele, sua essência santífica, sua essência poderosa, sua essência
de Deus, você recebe por completo e você rinde-se e você quer levar uma vida em completa obediência a Deus. Claro que estamos na carne, claro que sim. Deus sabe isso. Mas recorde que quando você aceita a seu filho, Jesus foi carne. Jesus, logo de haver vencido na ressurreição o pecado, haver vencido a morte, haver vencido a mentira, haver vencido a oscuridade da maldade, haver vencido o que é o mundo, quando Deus diz: o meu filho venceu o mundo, venceu tudo o que neste mundo nós vivimos, que é mentira, que é vaidade, que é tudo aquilo que aparta-nos de Deus. Quando você se entende e você recebe, você completamente é dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo põe-lhe o querer, o fazer. Eu recomendo sempre que quando você recebe, está em esse primeiro amor com Deus, você compre a Bíblia. Eu recomendo sempre Reina Valera, que é uma Bíblia muito bom de ler, e que comece a ler através de o Novo Testamento. Começa a ler no Novo Testamento, o Espírito vai lhe dirigir, vai pôr que ler, porque o Espírito vai levá-lo da mão e vai pôr em você esse sentimento de, você vai sentir essa necessidade, é como um alimento espiritual. O Espírito Santo vai dar-lhe essa necessidade, vai dar-lhe esse sentimento, vai prover esse alimento espiritual que está através da palavra. Nós temos que entender que a Bíblia é a guia que Deus preestabeleceu na humanidade, que foi escrita por homens usados completamente por revelação de Deus. Tudo que está na Bíblia é tudo revelado por Deus. Deus ensina-nos qual é seu pensamento, qual foi seus milagres, qual foi as regras de jogos preestabelecidas em sua deidade. Assim como o pecado original vem por a completa desobediência de Adão e Eva, porque o que Deus preestabeleceu com sua criação foi uma relação perfeita. E essa mesma relação que hoje Deus está a lhe dizer através desta palavra, como falar com Deus. Essa mesma relação é uma relação aberta, sincera, honesta, porque isso é Deus. Deus é verdade, Deus é amor, Deus é honestidade, Deus é misericórdia. E todos os frutos são os frutos do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? É Deus mesmo. Quando você interatua da maneira que Deus está a lhe dizer, eu não quero que venhas a mim com frases perfeitas. Não. Eu não busco isso de ti. Eu busco o teu coração. Eu busco essa sinceridade e esse arrependimento e essa búsqueda em honestidade da essência que tu eres. Por quê? Porque eu conheço o teu coração. Eu sei quais são tuas intenções. Eu sei que te preocupa. Eu sei quais são as coisas as vestiduras do pecado que eu vou sacar de ti. Porque é um processo de crescimento, mas esse processo é levado diretamente por Deus. Por isso, quando você recebe a Deus, não há maneira que você peca. Vai cair porque somos tentados. Claro que vai cair. Para não é o mesmo. E Deus entende isto porque seu filho, quando ressuscitou ao terceiro dia, foi levado à destra do Pai. Está com o Pai, está com Deus. Para quê? Porque
o que começou na cruz do Calvário está vivo. Deus, através de seu Filho, Jesus justifica-nos. Porque Jesus foi carne. Jesus disse-lhe ao Pai e disse-lhe ao Pai qual é o nosso processo na carne. Por isso é que Deus, Jesus disse, eu não posso fazer nada se meu Pai não me traz o coração. E é Deus que dá a levar seu coração e meu coração a Cristo, que é o justificador, é o advogado que está peleando contra nós. Temos que recordar que esta batalha não é uma batalha carnal, é uma batalha espiritual. Nós vivimos na carne, mas Deus, através da relação que quer estabelecer com você e comigo, em uma relação íntima, diária, sem prejuízos, sem nenhum tipo de preconceitos. Você pode falar com Deus na manhã, entregar o dia, entregar sua esposa, seus filhos, entregar seu trabalho, entregar-se você baixo a proteção de Deus. Pode falar durante o dia, porque o Espírito Santo vai lhe ser sentir quando você tem que falar com Deus. E você vai falar. Dirige-se a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você sente no Espírito orar o Padre Nosso, pode orar o Padre Nosso, porque o Espírito Santo que guia-lhe como quer que você adore-lhe a Ele. Essa é a beleza de Deus. Deus não nos deixa, Deus está completamente com nós da mão. Por isso, quando nós temos a Deus, é impossível. Nós caímos, mas Deus que está com nós, o Espírito Santo, faz-nos reconhecer e arrepentir-nos. Nós vimos quando pecamos em arrependimento imediato e não voltamos, porque isso é a beleza de ter uma comunhão constante com Deus, de sentir a Deus em todo momento, de entender que sua vida, você vive aqui neste mundo, mas você não pertence a esse mundo. Por quê? Porque nesse crescimento da relação com Deus, Deus vai construindo em você umas bases espirituais muito fortes, que estão sobre o sacrifício de Cristo na rocha. Porque Cristo, o que está a justificar-lhe completamente todos os dias ante Deus. Não falha, não há maneira. Primeiro, por a verdade, quando você é descoberto, quando você descobre a deidade, a essência do Pai, quando você recebe a unção, o que eu primeiro descrevi no amor de Deus, tudo cambia. Sua essência, o que você pensava, o que você achava de você, o que você queria. Agora você vai sentir que quer agradar a Deus. E isto não implica, porque essa é uma das mentiras deste mundo. Não, se você aceita Deus, você não pode estar neste mundo. Isso é mentira. Tudo o contrário. Você vai ser refeito, vai ser completamente feito novo, em essência de Deus. Suas atitudes, seu conhecimento vai ser do céu. Você vai encontrar que seu agir em tudo que o mundo põe delante de você vai ser diferente. Você vai ser um melhor empregado, porque você vai trabalhar com a essência de Deus, com os conceitos básicos de dar o melhor em Deus para outros. Em seu trabalho, com responsabilidade, chegar a tempo, coisas que você na carne era impossível, porque havia outro tipo de interesse. Agora o interesse é Deus. Agora o interesse é completamente agir em completa obediência de Deus, porque Deus revela em seu coração. Que tipo de pessoa vai ser você nas mãos de Deus? Vai ser completamente diferente. Você vai agir em completa rendição da vontade do Pai. E o Pai é perfeito. O Pai vai fazer que você caminhe em sua vontade. E qual é a vontade de Deus? A perfeição em santidade.
Você vai produzir mais do que qualquer do mundo. Você vai agir baixo qualquer circunstâncias que este mundo levava-lo a cair. Você não vai cair. Não vai cair tão fácil. Pode ser tentado, mas o Espírito Santo leva-lo à perfeição. E chega um momento dessa comunhão com Deus, que você é completamente intocável por o mundo. Você pode experimentar qualquer situação, mas você sabe quem está em você. Você sabe a verdade do que salvou. Você sabe a verdade do Deus que sustém-lo, do Deus que vai revelar-lhe. Pela qualquer situação que você tenha que enfrentar, você vai encontrar a Deus levando-lo da mão. Donde você encontrava-se em situações que o mundo, por qualquer situação, podiam lhe levar a você mentir, você não vai mentir, você vai dizer a verdade. Você vai agir da vontade do Pai. E essa vontade vai levar a uma perfeição que você vai começar a dar frutos. Porque esses frutos são o resultado da comunhão com Deus, pessoalmente com Deus. Esse resultado de ter a Deus dentro de seu coração, espírito e alma. E esse resultado é um resultado magnífico, incrível, inquestionável. Por isso, quando você impacta, os companheiros de trabalho dizem: este não é o mesmo, este está chegando mais temprano, este fica mais tarde, este é espreito para todos, está a espreitar tudo, está fazendo mais do que indica-lhe sua responsabilidade do trabalho. Isso é viver embaixo o controle de Deus, porque Deus é perfeição. Se você está em seu trabalho, você não só vai a mirar por sua responsabilidade, você vai ajudar a seu próximo, aqueles que necessitam ajuda, aqueles que necessitam direção. Deus vai lhe dar um discernimento espiritual incrível. Deus vai revelar em você todo tipo de conhecimento que vai muito por cima do que este mundo. E você vai brilhar. Por quê? Porque suas ações falam de Deus. Suas ações glorificam a Deus. E da única maneira que outros que não conhecem a Deus venham a Deus é porque vão a dizer: eu quero isso. Eu quero servir a esse Deus. Eu quero servir a teu Deus porque eu quero ser o que tu eres. Eu quero agir como tu ages. E faça o mesmo nas relações do matrimônio. Onde é primeiro que você impacta? Você vai impactar a sua esposa, a seus filhos. Em essência da família, aí é primeiro onde você vai impactar. Porque essa é a essência básica. Tanto sua esposa, seu casal, como você, vão a dizer ao mundo, vão a falar ao mundo, vão a falar a outros casais que têm crises, que têm desconhecimento, que estão no pecado, que estão no problema, que estão em situações que traz o mundo, e vocês vão a ser direção para outra gente. Agora você entende como Deus trabalha em você, como Deus trabalha em sua esposa, em seu esposo, em seus filhos. Porque isso é a essência de sua árvore. Por isso Deus disse: eu puse a pequena semeei o grão de mostaça, bem pequeno, vai crescer, vai ser um árvore frondoso, onde outros vão a receber a sombra debaixo de vocês. Porque vocês são exemplo de Deus. Vocês são a realidade factível, tocável, experimentável do que Deus aqui na terra. É isso que faz vocês interagirem numa comunicação aberta. É uma comunicação como estamos falando agora, você e eu. Porque que Deus quer de você? Seu coração, sua sinceridade. Deus conhece tudo. Tudo.
Como você sente-se? Por que você sente-se? O que foi o que produziu em você ser a pessoa que é hoje? E tudo isso é Deus que sabe-lo. E qual é a promessa mais grande de Deus? Eu quero o seu bem, eu não quero o seu mal. Porque eu quero que minha criação seja salva. Eu quero que minha criação viva a vida eterna. E isso é tudo por fato do amor de Deus. Deus ama a sua criação. Deus ama o pecador. Deus detesta o pecado. Mas Deus ama o pecador. Aquele que fez pecado é tão filho de Deus, é tão criação de Deus, como aquele que recebeu o dano daquele que fez o pecado. Essa é a realidade. E quando nós entendemos isso na majestade de Deus, então é que nós começamos a ver, a palpar e agir de acordo à vontade de Deus. Quando nós somos confrontados e quando nós vemos o accionar de Deus em cada momento de nossa vida, meus irmãos, você não quer outra coisa. Você não importa-se da situação que venha, porque Deus não disse que este mundo caído ia dar-nos flores. Não. O que Deus disse é que você vai ser luz onde há escuridade. Que você vai ser diferente onde há que ser diferente. Que você vai ensinar ao mundo, a todos aqueles a seu redor, que você sirve um Deus real. Porque cambiou-lo a você. Porque fiz em você uns cambios que solamente podem ser feitos por Deus. Porque a carne não justifica. A carne não cambia. O único que cambia é o Espírito Santo. Essa é a verdade. E por que a carne não cambia? Precisamente para que o homem não se jacte, não se orgulheça de dizer, não, eu mereço a salvação porque eu sou bom, porque eu fiz boas obras. Não. Porque toda obra na carne tem uma condição. Essa é a verdade. E Deus sabe, porque seu coração conhece o Deus. Deus sabe quais são as intenções. E as intenções na carne não são boas. Essa é a verdade. E quando você descobre essa verdade, pela graça do Espírito Santo, que é o único que pode convencer a você da sua situação pecaminosa e da solução em mãos de Deus. Porque Deus não só te diz o que tu eres, Deus te diz o que eres e o que vais fazer em suas mãos. E põe-te as regras do jogo. Deus põe-te as regras do jogo. Que é obediência. Que é você obedecer a Deus em todos os aspectos de sua vida. Na verdade, na misericórdia, na benignidade, no domínio próprio, na vontade de fazer o que é bom e perfeito. Porque isso é a essência de Deus. E quando Deus fala-nos hoje como falar comigo, Deus disse-te, hoje está-te a dizer, meu filho, minha filha, vem de joelhos, sozinho em tu solidão, sem nadie, solo tu e eu. E vamos a pôr as contas. Rinde-te em humildade. Eu faço em ti tudo novo. Eu só quero o teu coração. E que venhas na verdade. Deus não é um Deus de sentimentos, é? Porque Deus conhece a essência de nosso pecado. Deus conhece a essência de nosso dor. Deus conhece a essência de nossa frustração. Deus conhece a essência de por que pecamos. E isso é a vantagem de
de deixar nas mãos de Deus tudo. Porque Deus ensina-te. Quando você fala, assim como estou a falar com você. É assim que Deus quer. Por quê? Porque a Deus interessa a sua sinceridade e seu coração. A Deus não lhe interessa nada mais. Deus não vai ouvir uma oração perfeita, pré-estabelecida, quando você sente em seu coração outras coisas. Porque Deus conhece o coração. A Deus não se toma por agir da carne. A Deus se toma em completa submissão e rendição, em arrependimento de seus fatos como ser humano. Essa é a verdade. É aí que está Deus. É isso que quer Deus. E Deus vai estabelecer com você um canal de comunicação, como você está a falar com sua esposa ou seus filhos. Assim é. Porque Deus está em seu coração. Uma vez você aceita a Deus, entrega-lhe a Deus o que você foi, e desde esse momento é bautizado com o Espírito de Deus, já a relação é direta. Você não necessita nadie. É você e Deus. Você e Deus. Em completa submissão, em rendição e arrependimento. Porque é Deus que põe em você sua essência. A essência pura e verdadeira. A essência do amor. Quando você pode amar a todos por igual. Passava comigo, eu não entendia. Eu amava a minha mãe porque era minha mãe. A meu irmão porque era meu irmão. Mas aquele não amava igual. Porque isto era parentela, família. Não, agora é diferente. Agora eu amo-los a eles com o mesmo amor. E qual é esse amor? Que eu amo a minha mãe com o mesmo sentido da santidade. Verdade para minha mãe, amor para minha mãe, domínio próprio para minha mãe, rendição e ajuda, aunque ela necessite, mas esse mesmo amor que eu vou levar a outro, que não é nada meu. Você entende como trabalha Deus? É isso só pode fazer Deus. É essa a única maneira de interactuar com Deus. E Deus quer interactuar com você da maneira mais simples e verdadeira, porque Deus é verdade. Porque a essência de Deus é verdade. A essência de Deus é honestidade, é santidade. E vai ver que em seu coração Deus vai tirar de você coisas que você diz, eu não explico como Deus tirou isto de mim. Eu não explico como. Mas eu não sou o mesmo. Eu não gosto já de mentir. Eu não minto por nada do mundo. Eu não faço isto que fazia antes. Quem é? É Deus. Porque essa é a essência de Deus. E quando você chega ao final de sua vida, Deus disse-lhe, você já deu frutos. Você actuou de acordo à minha vontade. Você produz frutos. Não há maneira que se você rinde-se de verdade e de coração a Deus, você não produza frutos. E ao final de sua vida você sabe que você vai ir para o céu. Porque Deus disse-lhe, meu filho, no pouco me fostes fiel. Em todas as situações foste-me fiel. Em toda a situação que tu enfrentaste neste mundo caído, puseste-me a mim primeiro. Primeiro que teus filhos, primeiro que tua mulher, primeiro que tu mesmo. É isso que representa a Deus. E não há nada mais bonito que você rendir-se ante Deus e saber que primeiro em sua vida é Deus. Porque Deus não tira nada que não seja bendições só para você. Ele tira o que não é de você. O que não é de Deus, Ele tira. Precisamente para você crescer na graça de Deus. Deus disse-te hoje, meu filho, minha criação,
eu quero estar contigo, eu chamo-te hoje para falar, tu e eu, na solidão, rindes-te, em joelhos, vem a mim, fala-me. Fala-me como falas a tua esposa, a teus filhos, com honestidade. Fala-me porque sou eu que vou abrir, eu vou te convencer de teu pecado, de teu agir na carne que não tem nada a ver comigo. Quando você recebe isso, meu irmão, você não quer outra coisa. Eu digo-lo como testemunho meu. Uma vez mais, meus irmãos, Deus fala-nos hoje como falar com Deus. E Deus está a te dizer, meu filho, é tão sencillo, tão incrivelmente majestuoso, que só tens que vir em rendição, em completa arrependimento do que eu vou te revelar na carne. E já começas uma nova relação e vais saber como cresces nas mãos de Deus. Como digo-lhe todos os dias, meus irmãos, Deus recorda-te hoje, busca-me mientras eu posso ser buscado. Não porque eu me vou ir. Não, eu não me vou ir. É porque se te chamo hoje à noite e você não tem suas contas arranjas comigo, você não vai ver minha presença. Porque isto é também o que Deus demonstra em sua essência. Ele ensina-lhe a sua santidade, a sua deidade. Ele ensina-lhe que em Deus não há pecado, não pode haver pecado. Meus irmãos, Deus abençoe a todos e que a graça e a revelação do Espírito Santo toque hoje aqueles que necessitam e aqueles que o Espírito Santo está a tocar hoje através desta mensagem. Deus abençoe. Boa tarde.